Brenner, que vivia seu melhor momento com a camisa do Vasco, vai precisar parar por 45 dias, tudo por causa de uma lesão no pé. E Pedrinho, presidente do Vasco, abriu o jogo em relação a contratações, depois de participar do sorteio que definiu as quartas, semifinais e final da Copa do Brasil. O presidente do Vasco tratou sobre vários assuntos. Primeiro, respondeu que Santiago Sousa e Facundo Colídio não foram inscritos em tempo na Sul-Americana, ou seja, estão fora dos jogos contra o Olímpia. Só vão ter condição de jogar a Sula se o Vasco passar pelo adversário paraguaio. Segundo Pedrinho, a burocracia impediu a contratação. Vale a lembrança de que o Vasco hoje tem uma série de limitações, até por conta de uma intervenção judicial, enfim, um caos total, e o Pedrinho estava lamentando que toda essa burocracia tenha atrapalhado. O presidente do Vasco também respondeu sobre Brian Rodrigues, atacante uruguaio que pertence ao América, abre aspas para ele, os valores ultrapassaram um pouquinho aquilo que a gente pode, dentro daquilo que eu falei da fiscalização. O Vasco hoje precisa, além de ter todas as suas contas repassadas a limpo, ainda precisa de algumas autorizações da Justiça. Segundo Pedrinho, Diego Carlos está no radar. Já contei para vocês que o zagueiro que pertence ao Fenerbahçe discute a rescisão por lá. Ele ganha 1,5 milhão de euros livres de impostos por temporada e mais 500 mil euros em bônus. Para completar, Ieboá, atacante que pertence à seleção do Equador e joga na segunda divisão do futebol italiano, abre aspas para o Pedrinho, fomos para cima com mais rigor, mas tivemos uma dificuldade grande, são jogadores fortes no mercado e não é simples uma negociação desse tamanho. Você está contente com os reforços do Vasco? O que você pensa sobre a gestão do Pedrinho? De 0 a 10, dê uma nota pro presidente Cruz Maltino no espaço para comentário, beleza? Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui nesta quarta-feira, dia 12 de agosto de 2026. Vamos aos destaques do nosso Café Vascaíno Super Coffee Diário da Informação. Facundo Colídio anunciado, Santiago Sousa também será anunciado, mas os dois estão fora da Sul-Americana. Jogam contra o Santos? Quem vem ainda? Quem são os reforços que estão no alvo do Vasco da Gama? Horários, datas, tudo já marcado pela CBF para a Copa do Brasil, fase quartas de final. E o Vasco segue incomodando a um monte ou aos mesmos. Ontem, no sorteio da CBF, o Vasco caiu com o Vitória, né? Lado da chave onde tem Palmeiras e Santos, os vencedores se enfrentam numa semifinal. Do outro lado, dois clássicos, o Grenal e o Atlético com o Cruzeiro. Assim ficou a Copa do Brasil. À noite, a CBF desmembrou e já anunciou a tabela dos jogos das quartas de final. O Vasco joga dia 26 desse mês, em São Januário, 9h30 da noite, uma quarta-feira. Na quarta seguinte, dia 2 de setembro, 9h30 da noite, no Barradão, o jogo da volta. Quem avançar, joga dia 1º de novembro. Atenção, hein? Quem avança desse confronto só volta a jogar na Copa do Brasil em novembro, ou seja, terá 2 meses pela frente. Setembro e outubro para Sul-Americana e principalmente Campeonato Brasileiro, onde o Vasco precisa debruçar, jogar a sua energia, a sua força para subir na tabela da competição. O time hoje está na zona de rebaixamento. Pô, Fábio, você acha que o Vasco vai cair? Claro que não. Não cai. Para isso, precisa manter o rendimento, o aproveitamento que tem tido nos últimos jogos, principalmente na volta pós-Copa, mas nesse momento o time está na zona de rebaixamento. Com os reforços que estão chegando, com a performance, vai melhorar? Tenho certeza que sim. Porém, precisa pontuar, precisa vencer fora de casa, né? O próximo adversário será o Santos, dentro de São Januário. Depois o Vasco tem o Palmeiras fora, recebe o Cruzeiro. Essa é a sequência dos 3 próximos jogos que o Vasco faz. Seria de suma importância fazer pelo menos 7 pontos dos 9 que o Vasco terá pela frente. Vencer os 2 em casa e trazer o empate com o Palmeiras. Qual é a sua conta? Você acha que essa conta ela é suficiente? É importante? Se não fizer 7 pontos, fizer 6, o Vasco livre do rebaixamento, né? Sai da zona incômoda que está? Acredito que sim. Mas precisa seguir
performando, tendo rendimento e principalmente defensivo, né? O time melhorou muito e vai melhorar ainda mais com a chegada dos reforços. Tema que vou tratar agora. Ontem, depois do sorteio lá na sede da CBF, o Pedrinho concedeu várias entrevistas e nós ficamos com ele 15 minutos praticamente ao vivo, né? Com várias respostas do Pedrinho, dentre elas sobre os reforços. Ele falou sobre Yeboah, sobre Diego Carlos, negociações que vamos tratar daqui a pouquinho, e da não inscrição do Facundo Colídio e do Santiago Souza. Estava misturando os jogadores aqui. Os dois não foram inscritos a tempo por conta de envio da documentação, a troca de documentação com o River Plate e com o Racing atrasou, o Vasco tinha até sexta, fez com pendência, mas acabou não conseguindo. Então eles não jogam na Sul-Americana amanhã, contra o Olímpia às 7 da noite em São Januário e muito menos na volta. Eles estão fora da fase oitavas de final. O Vasco avançando, aí sim eles vão ser inscritos para a fase quartas de final. Ah, Fábio, e para a Copa do Brasil? Se eles vão ser inscritos para o Brasileiro, para jogar domingo contra o Santos, vão atuar normalmente contra o Vitória. E se o Vasco trouxer algum reforço até o dia 26, a tempo de inscrever nas quartas, também esse reforço será inscrito para jogar a Copa do Brasil. Bom, então é isso. Sousa e Colídio estão fora contra o Olímpia, mas dentro contra o Santos, domingo, em São Januário. Jogo de fundamental importância. Vasco precisa vencer, Neymar volta de suspensão. Vasco tem que somar 3 pontos diante do seu torcedor. Aliás, o jogo de amanhã passa para domingo também. Por quê? O Vasco vem de uma eliminação em cima do Fluminense. Mandou o rival para fora da Copa do Brasil. Jogou bem, merecia os 3 pontos na Bahia. Segurou o Bahia, que pela primeira vez no campeonato como mandante não fez um gol. Teve oportunidade de vencer. Vence amanhã o Olímpia com autoridade, com 2, 3 gols, como foi até na fase de grupos. Vai bem, leva uma vantagem, constrói uma vantagem para o jogo da volta. Vai contra o Santos, grande, para vencer. E aí, meus amigos, o jogo da volta contra o Olímpia é um jogo que você vai ter que ter inteligência para administrar uma vantagem que tem que ser construída amanhã em São Januário. O jogo é fundamental. O Olímpia é um adversário forte? Não. Aliás, o Vasco era para ter passado em primeiro no seu grupo, mas se embolou na competição, foi para o playoff, eliminou o Independiente Medellín e agora está diante do próprio Olímpia. Dá para avançar sim e chegar à fase quartas de final da competição. E aí, foco depois no Brasileiro. Santos, jogo da volta do Olímpia, Palmeiras, aí você tem o primeiro jogo com Vitória, no Rio de Janeiro, recebe o Cruzeiro. Se você reparar essa sequência do Vasco, ela é desgastante, por ser uma sequência com decisões, porém com apenas uma viagem longa. Por quê? O Vasco veio de Salvador. Então vamos, a partir de agora, joga em casa com o Olímpia, recebe o Santos, sai para o Paraguai para pegar o Olímpia, encara o Palmeiras em São Paulo, uma viagem de volta ao Brasil, para em São Paulo, vem para o Rio de Janeiro para pegar o Vitória, fica no Rio para pegar o Cruzeiro, sai para pegar o Vitória. Então não tem viagens longas a não ser o desgaste para o Paraguai. Mas é uma viagem que não é uma viagem longa, é uma viagem, ok, internacional, mas é uma viagem que é ali do lado, então o desgaste vai ser menor. Relação a Yeboah e Diego Carlos. Ontem eu falei aqui no café e repito, o atacante equatoriano segue aguardando uma proposta do futebol europeu para seguir por lá, ele pertence ao Venezia, é um jogador que o Vasco quer demais, entende que é um atacante de força, de qualidade, lado de campo e que iria acrescentar muito ao elenco do Vasco da Gama. Então as negociações prosseguem. Em relação ao zagueiro Diego Carlos, provavelmente ele vai conseguir uma rescisão contratual no Fenerbahçe, que não para de contratar. Lukaku foi para lá, inclusive. Então, assim, o Vasco entende
que essa negociação vai ser importantíssima. É um jogador experiente, 33 anos, atuou pelo Sevilha, pelo Aston Villa, agora está no Fenerbahçe, jogador medalhista olímpico com a seleção em 2016, chega para ser titular, xerife, brasileiro. E aí você organiza de vez o sistema defensivo. Com Sousa, Diego Carlos, fica bem protegido. Cuesta passa a ser uma opção no banco de reservas. Então são duas negociações que o Vasco segue empenhado em fazer. A do Yeboah é mais difícil, porque ele quer seguir na Europa. A do Diego depende da rescisão dele. Rescindiu, ele vai ser jogador do Vasco da Gama, pelo menos é o que já está acordado com os representantes do atleta. E aí, que tal? Gostou das notícias? Nosso café vascaíno veio recheado. Seguimos incomodando, né? Tem aqueles que não gostam do Vasco e são perseguidores do Vasco, né, que estão incomodados, acham que o Vitória é favorito para o confronto. Enfim, vamos aguardar, né? Ontem no Maracanã fui narrar para a Flash Score, aí alguns amigos tricolores, e aí? Vitória é difícil. Tá? O Vasco é muito difícil também. Inclusive eliminamos vocês. Aí para um eu falei assim, respeita seu pai, faz isso não. E o rebaixamento? Nesse momento não me preocupa, o time está sendo qualificado, vai melhorar, vai subir na tabela. Se preocupa com o seu, está despencando. E ontem ficou num 0-0 horroroso e tem tudo para ser eliminado no jogo da volta. Cada um com seus problemas. Lembrando que na quinta fase o Vasco recebeu 2 milhões, nas oitavas, né, 2 milhões quando o Vasco eliminou foi Fluminense, agora nas oitavas de final, e também eliminou em 2 jogos o Paysandu. Então o Vasco pegou 2 milhões naquela eliminação diante do Paysandu. 3 milhões nas oitavas, 5 milhões. Mas agora, 4 milhões, né? O total de 9 na classificação das quartas. Mais 9 milhões na semi. Vice-campeão, 34 milhões. Campeão, 78 milhões. Então, é muito importante as classificações na Copa do Brasil. Mudando aqui de assunto, falar sobre o mercado da bola. Tive a oportunidade de realizar pelo menos ali 2 perguntas ao presidente Pedrinho durante a sua chegada, né? Ele falou com a gente da expectativa e no final aquela coletiva que inclusive vou colocar para você aqui, no nosso canal secundário BTB Play. Quer acompanhar a entrevista completa? Quer assistir a entrevista completa? Depois você vai lá no canal BTB Play, que é o nosso canal secundário, beleza? Para você acompanhar a entrevista completa do Pedrinho. Vou colocar aqui na tela final do vídeo para ficar mais fácil para você. E aí, o presidente Pedrinho confirmou que o Vasco segue ativo no mercado. Eu fui direto. Pedrinho, os nomes que diariamente a gente está trazendo aqui para o torcedor nos vídeos, né? Os nomes que estão sendo especulados. Brian Rodrigues, Yeboah, Diego Carlos, o zagueiro, Solari, todos esses nomes, eu juntamente com meu amigo Digão do podcast Cruz Maltino questionamos. Vamos lá. Yeboah, as conversas estão em andamento, pode virar alternativa diante da dificuldade por Brian Rodrigues. Por quê? Primeiro nome que eu questionei, Brian Rodrigues. Vasco não abriu negociação porque os valores estão acima da capacidade financeira do clube no momento. Ou seja, Vasco recebe os valores que o América do México exige e nesse momento o Vasco não tende a arriscar ali a investida no Brian Rodrigues, né? Arriscar entre aspas, né? De colocar esse valor pelo Brian Rodrigues. Pablo Solari, jogador argentino, ponta ali bom. Pedrinho confirmou que existem conversas pelo atacante. Diego Carlos, a gente também confirmou que existem negociações pelo zagueiro. O Vasco ainda apresentou uma proposta de 8 milhões pelo jogador cujo não foi revelado, né? Esses 8 milhões pode ser, né, o Solari, tende a ser também o Brian, mas o Vasco, nesse momento, quer investir pelo menos 8 milhões de euros por um jogador e pode ser aí um atacante. Então, são alguns nomes que a gente trouxe ali ao Pedrinho. Tem a situação do Yeboah também, que o Vasco tem nesse momento a busca por um zagueiro e por um atacante, né? E tomara que o Vasco consiga trazer um delanteiro, né? Um finalizador, um atacante ali, um homem-gol, já que já agora tem um Colídio e tem o Sousa,
Os dois jogadores não serão inscritos a tempo para o jogo da Copa Sul-Americana, mas ao que indica, bidado para o jogo contra o Santos, tá certo? E aí, falar agora sobre o Pedrinho, para a gente finalizar. E lembrando, vou colocar tudo bonitinho para vocês na tela final do vídeo, lá do BTB Play, nosso canal secundário, beleza? Primeiro estou adiantando, resumindo, trazendo as informações aqui para você, mas no final vai lá acompanhar no BTB Play, nosso canal secundário, a entrevista completa do Pedrinho. Para não colocar aqui cortado para você a entrevista do Pedrinho, a gente fez completo com as perguntas dos nossos amigos, a pergunta do Cauê, do Colina 1927, foi uma pergunta muito interessante sobre o Pedrinho possivelmente buscar a reeleição para o próximo triênio. Também eu perguntei sobre a questão da SAF, tá? O Pedrinho falou sobre como é que está o andamento da venda para o Marcos Lamáquia, aguardando a autorização da Justiça e, em resumo, está otimista para que a venda venha a acontecer. Para fechar, colocou o BAP no seu devido lugar, né? Colocou o BAP no seu devido lugar, né? E aí a gente tem que realmente aplaudir a postura do Pedrinho, porque ele falou o seguinte, ele tem que se preocupar com o clube dele, não com o Vasco. O BAP tem uma paixão louca pelo Vasco. Estou começando a achar que ele é vascaíno, porque por uma série de situações que a gente já conversou aqui sobre a postura do BAP em relação ao Vasco, né, minha gente? Então, Pedrinho, é isso aí. Tem que colocar ele no lugar, porque fala do Vasco, tá muito preocupado com o Vasco, e aí? E até agora tá sendo cobrado. O Cruzeiro já reforçou, trouxe o Lúcio Rodrigues, trouxe o Wesley. O Flamengo não trouxe nem Almada, nem Luiz Henrique, ele tá preocupado com o Vasco. O Vasco trouxe Sousa, Colídio, tá buscando mais reforços, e ele tá preocupado com o Vasco. Enfim, mas o Pedrinho foi lá e colocou o BAP no lugar dele. Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Voltaremos no próximo vídeo com mais notícias do nosso Vasco da Gama. Um abraço.